Oi, minha gente. Ele ligou para uma redação de jornalismo da TV Record, chorando, disse que a filha e o genro haviam desaparecido e por muitos dias enganou repórteres e policiais. Mas este idoso escondia um grande segredo. Para falar sobre isso, está aqui Luiz Zamataro. Conta pra gente, Luiz. Obrigado. Você é meu amigo, mas me conta para todo mundo, quem é você? Primeiro, prazer estar aqui com vocês no Pode Passaia. Eu sou editor-chefe do Cidade Alerta hoje. Para editor-chefe do Cidade Alerta. Esse cara aqui comanda a redação. Vamos lá, e aí? Então, vamos contar dessa história que acho que, pra mim, foi uma história que aconteceu tem mais ou menos uns 2 anos. Foi a principal história do Cidade Alerta naquela época. Uma história até que virou especial de final de ano. Pera aí, quando você fala que é uma das principais histórias do Cidade Alerta e que virou especial de final de ano, você já percebeu o que vem por aí. Então, para acompanhar este e outros casos, gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho. Você pode assistir a gente também pelo r7.com, Play Plus e por outras plataformas digitais. Divulga aí, ó. Pode Passaia. Aqui pode pá. Pessoal, aqui pode contamos contar. com vocês, hein? Aqui a gente conta os bastidores porque tem coisas que foram ditas na TV, mas nós gostamos dos detalhes. Isso impressiona não apenas os jornalistas e estudantes, mas as pessoas que gostam da notícia, que gostam dos bastidores e que não acompanharam esses casos na televisão. Vamos lá. O nome dele é Benedito Moreira. Ele liga pra cá chorando. Então, tudo começou quando um dia uma produtora me chamou de canto e falou: olha, tem um pai aqui desesperado, que ele acabou de... ligou chorando, desesperado, mal conseguia falar, pedindo pelo amor de Deus a ajuda do Cidade Alerta para encontrar a filha, que tinha desaparecido, e o genro. E ele assim, falava muito: poxa, minha filha, eu amo muito, eu queria muito reencontrá-la, eu não acredito. Acima de qualquer suspeita. Qualquer suspeita. Igual qualquer pai liga e faz. Assim, não tinha nada de diferente. O que tinha de diferente só que a gente notou foi o desespero. Então, quando um pai liga desesperado procurando ajuda, a primeira coisa que a gente precisa fazer, já tem desenhado em mente, a gente precisa mandar o primeiro repórter que tem disponível. E a gente mandou a Luísa Zanqueta. Luísa Zanqueta, pra quem não sabe, tem imagem dela agora. Nós vamos colocar, inclusive, um trechinho da reportagem já. A Zanqueta é aquela que Marcelo Rezende, no passado, apelidou de Prancheta. A Luísa Prancheta, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E muito experiente. Uhum. Então, quando a gente trata de desaparecimento de filho, filha, quando o pai liga, que tem uma relação familiar, a gente precisa mandar... É até bom mandar um repórter mais experiente pra pegar o caso, pra abraçar o pai, porque o que a gente faz? O Cidade Alerta acompanha os casos. Você sabe muito bem. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Então, pra nós, a gente precisava mandar a repórter Luísa Zanqueta e continuar o caso com ela, porque os repórteres nós abraçam os casos, não fazem um caso só. Fez o caso, desligou. Não, é um desaparecimento, é um pai desesperado. Então a gente manda o repórter justamente, o repórter mais experiente, justamente para pegar contato, fazer fonte. E a Zanqueta, quando ela chegou lá, o que ela viu? O que foi? A Zanqueta, quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela me mandou: olha, aparentemente a mulher e o marido fugiram. Por quê? Porque o pai toda hora falava, por mais desesperado que ele tivesse, toda hora ele queria... Como é que eu vou explicar isso? Ele queria, de alguma forma, falar: olha, eu quero muito minha filha, mas ela tinha depressão, eu não sei não, se ela não escapou. Ele inventava um pretexto, criava uma desculpa. Eu amo a minha filha, mas eu acho que ela fez besteira. E tudo bem se ela tivesse sumido. Colocar a culpa em cima dela. Dela e dele. Pra justificar por que eles desapareceram. Pra justificar. E aí que você vai perceber no final, olha o segredo que este homem guardava. Gente, é impressionante. Antes, rapidinho, tá? Porque a gente vai contar os bastidores da história aqui. É só um trechinho da reportagem, só um trechinho com a Zanqueta. Oi, seu Benedito. Olá, tudo bem? Seu Benedito, nós estamos aqui justamente para entender melhor como que era a relação de você, do senhor com a sua filha. Vocês brigavam muito? Brigando, eu não brigava, porque ela era brava comigo. Ela era muito nervosa, então ela tá fazendo até... passando pela psicóloga, sabe? O que mais me chamou a atenção foi justamente a entrevista do pai. Sim. Parece que ele realmente quer dizer, ou quer justificar o porquê que a menina foi embora. E aí, você repara, nessa primeira entrevista, foram 2. Essa primeira entrevista, ele olha na cara da Zanqueta. Ele não tá com a máscara. Que dissimulado, né? E ele olha de frente. Por quê? Ele tem uma história desenhada na cabeça dele. O que ele pensou? Aliás, o que ele falou pra nós? A mulher e o genro chegou em casa, cansado, pegou a mulher, certo?
tiveram uma discussão no quarto, foram tomar café, voltaram do café, tiveram outra discussão, ele pegou uma mochila, uma trouxa de roupas. Ele e o genro. Colocou uma trouxa de roupas, pegou a escada que tem, você pode ver na reportagem, tem a escada e sobe. O seu Benedito falou o seguinte, ó, primeiro a minha filha pensou, depois ela resolveu ir embora junto com ele. E ela foi. Os dois foram embora e eu acho que é porque eles estavam devendo, o seu Benedito falando, porque eu ouvi a palavra agiota. Isso, ele fala assim, eu ouvi a palavra agiota, então, e outra, ele tava muito enrolado com dívidas. Eles fugiram por causa da dívida. Fugiram por causa disso. Só que tem um detalhe, e aí começa a história. E aí começa o bastidor que a Zanqueta contou pra mim. Quando ela chega na casa, que ela vai descer as escadas, ela vê que tem um varal muito grande. E quando eles gravam ali a reportagem dentro, e na volta a Zanqueta pergunta, o que tem ali atrás? E o pai, o seu Benedito fala, não, eu tô fazendo uma obra ali e tô fazendo uma hortaliça. Tô fazendo como se fosse um jardim. Uma horta. Um canteirinho. E ali, puxa, ali tá muito sujo ali. Atenção então, pra esse detalhe. Tinha um canteiro ali, uma hortinha, e ele não queria que a Zanqueta se aproximasse. Não queria. Mas até então, a Zanqueta falou, eu achei estranho, porque eu apontei. Mas tudo bem, é um direito dele. Ele tá procurando a filha, a gente não vai entrar muito. Mas eu achei estranho. Quando a gente chegou pra exibir a matéria, eu falei isso pro Bate. Falei, Bate, o que mais estranha a história é porque o cara proibiu não. Ele pediu pra gente não entrar em uma determinada área. Ele falou na hora, então vamos ficar em cima que tem ponta solta. O Bate. O Bate é muito experiente, né? Genial. Aí são 3 pontos dessa matéria, que quero que você preste atenção, você que tá em casa. Primeiro ponto. Se o cara tava desesperado pra ir embora, pontos que a Zanqueta apontou pra mim off. Eu vou pedir pro Bate ter um pouquinho de cuidado, cara, porque se algum dia faltar o Bate e eu substituo o Bate ao sábado, você tá pronto pra apresentar, entendeu? Um pouquinho de atenção, obrigado. Na verdade, não cuidado, um pouquinho de atenção. Quando a gente chegou lá, são 3 pontos que a Zanqueta... Quando chegou, a Zanqueta me ligou e falou, ó, a história é essa, a gente vai exibir isso, só que eu vou te contar um bastidor. Tem 3 pontas que não fazem sentido na história do pai. Primeiro. E essas 3 pontas a gente conta aqui, só que na televisão não dá. Tem que ter muita responsabilidade numa reportagem. Você não pode falar de suposições que, de repente, não possam ser confirmadas e venham prejudicar a integridade de alguém. Às vezes a gente acha, tem quase certeza, ou tem até certeza que o cara é estuprador, é assassino, é isso. Mas você não pode mostrar o rosto dele e falar, esse cara aqui é um pilantra. Porque se você não puder provar isso depois, primeiro que você recebe um processo e pode ser obrigado a pagar por pilantra. Segundo, porque pode ser que você tenha uma desconfiança, mas mude, né? Muda. Então, para não ser injusto, você guarda aquela desconfiança para você. Só que não pode passar, o caso já passou e a gente vai contando esses bastidores. Sim. Aqui a gente pode falar. Pode. Então, E outra, corre o risco... Eu tô achando que esse cara, você fala uma coisa dessa, a população que já tá cansada e sabe da impunidade, vai lá ter fogo na casa e matar o cara. E já aconteceu nas épocas passadas, enfim, não tem nada a ver com Cidade Alerta. Mas isso acontece. Então, por exemplo, quando tem a solução de um crime, muitas vezes a pessoa sai de casa e fala, meu vizinho quer matar, tal. Mas voltando pra nós estamos falando isso aqui porque o crime já está solucionado, então a gente tem certeza do que tá falando, não é suposição. Mas vem cá, e tinha essas 3 pontas, vamos lá. Então vamos lá, primeira ponta solta. A cama. Se você pensar o seguinte, se eu tô devendo pra um agiota... E eu tô fugindo. O agiota tá vindo me pegar. Eu tô com a minha mulher. Eu saio correndo, brigo com a minha mulher. Chego em casa, deito, brigo com a minha mulher. Pego todas as coisas, junto numa trouxa. Saio correndo, desesperado atrás do agiota. Eu vou ter tempo pra arrumar a cama? Primeiro detalhe, que a Zanqueta porque ele falou que eles tinham dormido durante a noite, certo? Isso. E de manhã eles foram embora. Opa, peraí. O cara iria arrumar a cama direitinho, porque ele tá fugindo. Sim. Né? Não faz ótimo. A grande observação feita por vocês. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que não deixar entrar no fundo da casa? Isso não é crime. Não, e a gente não tem o direito de entrar. Só que é estranho, porque... De repente tem um detalhe, porque a gente gosta de fazer também muita imagem pra mostrar, ó, é aqui que eles moravam, ali tá o quarto, ali tá a cama, a cozinha, eles saíram por aqui no último caso. Quem fala a verdade não tem medo de castigo, já dizia minha avó. Então se o cara não quer entrar lá é porque tem alguma coisa. Tem uma coisa errada. E aí? Terceiro, como é que ele estava devendo, desesperado atrás de um agiota, sendo que ele tava bem no trabalho, e a mãe dele falou, ó... A mãe do genro. A mãe do genro do... A mãe do genro. A mãe do Alexandre. Falou pra gente, eu acho que esse cara tá escondendo alguma coisa, por quê?
o meu filho tava juntando dinheiro pra comprar um carro. Então, a mãe do genro falou o seguinte: eu acho que o sogro do meu filho está Seu Benedito tá mentindo. porque o seu Benedito tá falando que ele devia pra agiota, mas o meu filho me contou que tava juntando dinheiro pra comprar um carro. Como assim? Entendeu? A história são 3 pontas soltas. Então ela chegou pra mim e falou, ó, tem 3 pontas soltas. Vamos continuar na história. A Zanqueta falando pra você. A Zanqueta falando pra mim. Só que até então, qual que era a nossa desconfiança? Ou ele fugiu, porque quis, cansou, pegou, tal. Que também não faz sentido, porque ele tinha uma filha com ela, pequenininha, e ela tinha uma filha mais velha de um outro casamento. Não iam deixar as crianças. Segunda ponta, ou ele fez alguma besteira e o pai tá dando guarida pra filha, ou algum golpe, alguma coisa que eles estão pensando. Nada com crime. É porque no começo, o que vocês imaginavam? Ó, esse Benedito tá mentindo, mas o nível de mentira que vocês pensavam Nunca era imaginamos. que ele estava escondendo alguma coisa. Ah, o seu Benedito sabe muito bem o que o genro e a filha fizeram. Eles até podem ter fugido por causa de uma outra coisa. De repente o cara mexeu com mulher casada, sei lá, são tantas possibilidades. Mas essa é a mentira que o seu Benedito tá contando. Ele sabe pra onde eles foram, mas não quer contar. Exatamente. Vocês não imaginavam ainda o que é que o seu Benedito estava escondendo. Nunca. Que era muito pior. Nunca. Muito pior. Porque quando a gente não entrou no quintal, a gente achou assim, quer apostar? A gente até brincou, quer apostar que eles estão lá? Que ele tá inventando, que ele tá... Mas nunca passou pela nossa cabeça o crime que ia ser revelado em 4 dias. Aí o que aconteceu? Foram no total 11 dias. 11 dias de sumiço. 11 dias de desaparecimento. Desaparecimento. Só que vocês entraram na história no... Quarto dia. No quarto dia? Quarto No dia... quarto dia não, no 7º dia. No 7º dia. No 7º dia. 7º dia. E porque o seu Benedito pediu. Na verdade, o seu Benedito, quando chamou a reportagem do Cidade Alerta, ele queria dar um pouquinho mais de veracidade à mentira dele e ele se arrebentou. Exatamente. Porque... E tem um detalhe, ele chora na primeira entrevista. Porque foi a reportagem do Cidade Alerta que, na verdade, ajudou a polícia a esclarecer o caso. Só que, então, aí a gente vai pro segundo ponto. O que aconteceu? Quem que tava assistindo a matéria? O delegado. O delegado também notou as pontas soltas. Na matéria que ele estava reportagem. assistindo. Olha só que Por incrível. quê? Porque era um caso de desaparecimento era uma região que não tinha muitos crimes, desaparecimentos e tal. Então a polícia inteira estava mobilizada daquela região. Quando o delegado viu as pontas soltas, falou, peraí, tem coisa errada. O delegado chamou o seu Benedito para um segundo depoimento. Ele já tinha prestado o primeiro desaparecimento, chorando, o segundo desaparecimento. Quando o delegado avisou a gente, eu chamei o seu Benedito de novo, o que a gente pensou? Matamos a charada. Ele tá escondendo alguma coisa, quer ver que a filha dele tava devendo, ou o genro tava devendo, alguma coisa assim, e ele foi contar. A gente mandou a Zanqueta de novo. Só que aí você vai ver na segunda reportagem que a cara dele muda completamente. Porque era um cara que até então tava sem máscara, chorando, muito triste, cabisbaixo. Isso é fácil de notar. No segundo, ele já tava com a máscara aqui e olhando pra baixo. Se você olhar na reportagem, ele fica assim, ó. Ele fala, realmente tal. E ele não recebeu... Não, peraí. Solta só um trechinho dessa segunda entrevista, dessa segunda reportagem, porque na primeira você já assistiu, ele tava chorando, o tom de voz era um. Agora, na segunda, ele já questionado, já sufocado contra a parede. Olha a linguagem corporal dele durante a entrevista. Ele vinha subindo na frente e ela vinha subindo atrás, né? Então, papai, porque ela não queria isso. Ela falou, então você fica aí que eu vou. Ela juntou aquelas peças de roupa, ele tava com a mochila pequena nas costas, saíram numa velocidade, aí ele falou assim, anda logo esse idiota. Eu não sei se eu entendi idiota ou era idiota, sabe? Porque eu cadê meu ouvido, né? Aí eu peguei e saí atrás. Quando eu tava deitado na cama lá, quando eu vi que o negócio ia meu, eu falei assim, Marcela, eu lá embaixo, ela já tava aqui em cima, aqui. Tem uma diferença enorme, como você pôde observar. E aí? Primeira coisa que a Zanqueta fez a reportagem e ela começou a apertar o pai, porque ela já também notou algo estranho. Só que até então, era algo estranho, era o golpe, ninguém imaginava o que estava por vir. Esse é o ponto. Quando a Zanqueta começa a apertar o pai, ele já começa a dar resposta evasiva. Não, porque não sei o quê. Olha, veja bem, começa a ficar nervoso. Começa a ficar nervoso. Por quê? Porque o roteiro que ele desenhou pra história já não estava batendo mais. Aí o que aconteceu? Zanqueta voltou pra redação e falou, olha, eu acho que o pai sabe de mais coisas. Porque o pai, da primeira matéria, triste, nervoso, desesperado, para um pai tenso, não com o sumiço da filha. Ele já não estava mais preocupado com o sumiço da filha. Aí, nós vamos dar uma acelerada agora. Tem muitos bastidores que você está contando que eu adoro, mas você falou anteriormente que tinha uma horta. Nessa horta já tinha alguma coisa plantada ali em cima? Já. Veja bem, o detalhe aqui.
Porque eu já plantei, já fiz horta. Eu venho do interior do Paraná. Eu também. Né? Nós somos paranaenses. Somos paranaenses. Que somos muito felizes aqui em São Paulo. Já fiz muita horta, né? No cantinho de casa. E demora um pouquinho para aquele pezinho de alface crescer e tal. A não ser que você pegue aquela mudinha e coloque em cima. Exatamente. Então você pode plantar a mudinha num lugar e depois você transfere. Quando a nossa reportagem chegou até lá, nossa reportagem percebeu que eram pés já maiores e eles foram implantados ali, eles foram colocados. A alface, ela já estava ficando um pouco murcha, porque você não muda a alface de lugar quando ela já está grande. Sim. Parece que o cara queria colocar alguma coisa em cima ali. E ele chegou a oferecer daquela alface para alguns vizinhos. E não é que vendeu, ele deu. Deu aquela alface para alguns vizinhos. Ele queria justificar que ele tinha uma horta grande na casa dele. Era alguma coisa assim, né? Isso. Vai entender a cabeça do seu Benedito? Como se ele quisesse falar para todo mundo. Eu tenho uma horta aqui, é tanto que eu não consigo nem comer, tô dando pros meus vizinhos. Isso, até porque... Eu produzo faz tempo, olha aqui a minha horta, eu produzo faz tempo, tem pé grande de alface aqui em cima. Até porque como minha filha e meu genro sumiram, eu não tenho, sabe? Tem muita comida aqui, pelo amor de Deus, fica aqui com esse alface, fica aqui com esse tomate. Ninguém podia imaginar o que estava acontecendo ali. Até que alguém, a polícia já desconfiada, com o auxílio da reportagem do Cidade Alerta, decide, vamos dar uma olhada o que tem aqui nesse canteiro. De repente, embaixo dessa alface tem mais. Tem mais. O que tinha ali? Os 2 corpos. O seu Benedito matou a filha e o genro. O seu Benedito matou... E enterrou? Enterrou. No quintal de casa? No quintal de casa. Depois da segunda matéria, a polícia também assistiu a segunda reportagem. E aí ele resolveu apertar o seu Benedito. Falou, ó, desculpa, mas a história do senhor não bate. O senhor contou uma versão no primeiro momento, depois da reportagem uma outra, e agora o senhor tá falando alguma coisa que não faz mais sentido. Eu acho que o senhor precisa falar a verdade. Aí ele chama o delegado e fala o seguinte, esse bastidor é bem legal. Ele chama o delegado e fala, olha... Vou contar a verdade. O meu genro e a minha filha estavam em casa. 2 agiotas invadiram a minha casa, mataram o meu genro e minha filha e me obrigaram a enterrar os corpos no quintal. Esse é o crime. O delegado, muito inteligente, e aliás foi um brilhante trabalho que a polícia fez naquele caso, falou, ô seu Benedito, conta uma coisa pra mim. Como é que 2 homens invadem a casa do senhor, matam a sua filha na sua frente, matam o genro do senhor e pede pro senhor enterrar os corpos e não fazem nada com o senhor? Deixa o senhor aqui. O Benedito, não faz sentido, seu Benedito. Bem feita, hein? Como é que você vai deixar a principal testemunha do crime solta morando na casa? Aí o seu Benedito pede 1 minuto, sai da sala do delegado pra tomar uma água, volta, chama o delegado de canto e fala, reúne toda a sua equipe. Junta toda a equipe dele, ele fala, agora eu vou contar a verdade então. Chega. Vocês já me pegaram. Aí ele conta que, supostamente, e o delegado tem certeza que essa história não existe, que o genro, o Alexandre, teria abusado da neta. Essa agora é a versão final do seu Benedito. Versão final do seu Benedito. Ah, não, tudo bem, eu matei, mas é porque ele tava abusando da minha neta. Porque é uma justificativa que pode até ser aceita no tribunal. Só que o delegado tem certeza que não, a mãe do Alexandre tem certeza que não, a família do Alexandre tem certeza que não, porque isso nunca poderia ter acontecido. E que, voltando pro depoimento final, ele conta, o Alexandre, o seguinte, o seu Benedito, perdão, que ele descobriu, contou pra filha, a filha foi pra cima do seu Benedito, do tipo, ó, isso é problema deles, eu não quero me meter. Que uma mãe jamais faria isso, uma mãe, sabe, não faz sentido. E aí ele decidiu o quê? Matar os 2. O que também não faz sentido, porque se você tem um crime na família, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a polícia. Você não vai arquitetar 2 mortes. Então não faz sentido. Uhum. O que ele fez? Ele esperou o Alexandre voltar do trabalho. O Alexandre trabalhava como auxiliar... ele não era... A Marcela era auxiliar de serviços gerais. Ele trabalhava numa obra como segurança. Então ele esperou o Alexandre voltar da obra. Mais de 12 horas de trabalho, que ele fazia aquele plantão 12 por 36. Chegou em casa cansado. Deitou na cama. A Marcela estava em casa, já esperando. E aí tem um detalhe a mais dessa história. As crianças, que ele tinha 2 filhas, né? Uma filha do casal e uma filha que era só dela, de outro casamento, mas que ele tratava como filha. Naquele dia específico do sumiço, as 2 filhas não estavam na casa. Tinham ido dormir numa tia. Então, esse crime foi arquitetado. Esse crime não foi de emoção. O que
não faz sentido, então, do abuso. A história não bate. Olha, seu Benedito tira a vida de 2 pessoas, ele justifica que foi porque ele descobriu que a neta estava sendo violentada. Isso nunca foi confirmado. A neta já foi ouvida pela polícia e ela nega que foi violentada pelo padrasto. Essas informações, elas nunca foram confirmadas e o seu Benedito segue preso. Ele continua até hoje sustentando essa versão, né? Continua preso. Ele nunca contou a verdade por que é que ele matou o genro e a filha. Não, nunca contou. Ele confessou o crime. O delegado depois contou pra gente nos bastidores que ele foi muito frio. Não é que ele contou chorando, triste, ele não demonstrava nenhuma emoção. Ele contou como eu tô te contando aqui. Olha, eu peguei minha filha, eu dei uma marretada no meu genro, peguei a marreta porque é um material mais fácil de eu tirar aqui, coloquei o corpo lá, coloquei a terra, depois eu matei minha filha, e depois eu coloquei o corpo dela lá. Entendi. Coloquei... Aí que vem a história da hortaliça, que a gente contou no outro ponto. Qual que é a história da hortaliça? Pra ele fazer pra enterrar os corpos, ele demorou 1 mês pra montar. Então o que ele fez? Ele tirou um pedaço da horta, fez um buraco, e a neta dele fala isso em depoimento, que ele falou, vovô, por que o senhor tá abrindo um buraco grande? Fala, não, isso aqui é pra colocar esterco, que eu vou fazer eu vou colocar mais frutas aqui, vou colocar algumas hortaliças. E a neta, tudo bem, isso tá em depoimento. O que aconteceu? Ele abriu o buraco, tirou as hortaliças, cobriu os corpos, então até então não levantava suspeita, e colocou as hortaliças. As hortaliças ali, ele pegou e distribuiu pros vizinhos. Que depois ficaram em pânico. Tem cenas de vizinho chocado. Falou, poxa, eu recebi... Limpando a língua. Meu Deus, eu comi isso desesperado, aqui. correndo pra casa, jogando maçã fora, jogando uva fora. Meu Deus, ele juntou tudo, ele deu pra gente. A gente nunca poderia imaginar que isso aqui vem... É uma história terrível. Eu quero parabenizar a produção inteira do Cidade Alerta. Obrigado. O nosso editor-chefe que está aqui, Luiz Amataro. Vocês conseguiram fazer um gol de placa. Foi por intermédio da nossa reportagem que esse crime foi esclarecido. Eu não acredito que o seu Benedito um dia vá contar a verdade. Por que é que ele tirou a vida da filha e do genro? Mas para a justiça o que importa é que ele é o assassino, foi descoberto, é réu, confesso, e vai ter de pagar por todos esses crimes. O julgamento ainda não aconteceu, mas ele está preso, né? Preso. Ele vai responder tudo isso em cárcere privado, até o dia do julgamento. Exatamente. Samataro, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Você é um dos jornalistas mais brilhantes que eu conheço. Você é maravilhoso. Além de ser meu amigo pessoal, né? Sim, Grande Samataro. Zama, vamos dar um recado aqui para quem está assistindo a gente. Vamos. Você que acompanha R7.com, você pode assistir pelo Play Plus, por outras plataformas digitais, ou pode se inscrever no nosso canal ativando o sininho. Tem que ativar o sininho. Você que tá me vendo aqui, ativa o sininho, porque tem mais histórias, mais bastidores, mais passaia pra você. Você promete voltar? Volto. Porque aqui pode par. Se o pessoal gostar, manda lá recado, gostei e tal, quero mais história, eu volto. Tá bom, valeu. Bate aqui.